Você é a favor ou contra a desmilitarização da polícia no Brasil? A clara divisão de tarefas entre as polícias civil e militar está na Constituição. Por isso, qualquer alteração nesse sentido depende de uma PEC, a proposta de emenda à Constituição. A mudança é necessária? Bom, para discutir o assunto, eu converso hoje com o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, e também com o especialista em segurança pública da Universidade Católica de Brasília, Nelson Gonçalves. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, gostaria de convidar você e também os nossos convidados a assistirmos uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente deste assunto. A Constituição de 88 define como atribuições da Polícia Militar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Já a Civil tem funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. É possível unir as duas? Quais as vantagens e as desvantagens? 3 propostas de emendar a Constituição e desmilitarizar a Polícia Brasileira já tramitam no Congresso Nacional. A mais antiga completou 5 anos no parlamento e ainda não foi apreciada. Fato é que a violência policial estimula o debate. Segundo o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, 22 mil pessoas foram mortas em confronto com as polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro entre 1993 e 2011. Bom, eu fiz essa pergunta aqui no início, né? Seria necessário? Doutor Cláudio, qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Bem, minha opinião a respeito da polícia, ela se lastreia em uma concepção de que a polícia deve ter 2 grandes vertentes. Uma que eu chamo a polícia da cidadania, que é uma polícia realmente que afeta a administração, seja ela municipal, seja ela estadual. Agora, essa polícia da cidadania é aquela polícia que tem que ser vista, tem que estar nas ruas. O caráter dela é essencialmente protetivo. Poderia eu chamar cidadania, ela se envolve com o cidadão. Se ela vai se envolver com o cidadão, e aí já vou adentrando ao tema, você não pode ter o viés militarizado. Porque o viés militarizado traz na pessoa, no jovem, que tem essa digna carreira policial maravilhosa a cumprir, mas um viés de guerra. Militar é treinado para a guerra, para o confronto. E esse jovem, ele tem que ser treinado nas academias de polícia, não para a ideia primeira de confronto, de guerra, não. Mas a ideia da proteção, do caminhar, do ver se a pessoa está passando mal, do dizer se ela está perdida, dizer onde vai. E também atenta, claro que sim, às infrações que aconteçam. Agora, uma vez acontecida essas infrações, surge um outro tipo de polícia, que eu chamaria de polícia investigativa, que se falou ali na reportagem, a polícia civil. Esta polícia não seria, de forma alguma, estaria estruturada na administração municipal ou estadual. Essa polícia seria, esses policiais seriam membros do Ministério Público. Porque o Ministério Público é a instituição que, pela Constituição, desenvolve a persecução judicial em juízo, a persecução criminal em juízo. Então, essa corporação estaria conosco, o Ministério Público, seriam membros do Ministério Público, trabalhando junto, cotidianamente, como estamos aqui a conversar, numa celeridade muito maior, numa eficácia muito maior para a pronta solução e o combate judicial à criminalidade. Então, veja bem, esses são os 2 pontos que a gente poderia marchar, né? Uma primeira concepção da polícia que é vista cotidianamente. Eu vim do Lago Norte até aqui, não vi um policial na rua. Mas isso é do Brasil, não estou criticando Brasília, né? E você tem que ter essa sensação de que o policial está ali, jovens ali, caminhando 2 em 2, com toda a tecnologia. É o Estado, né? presente. Presente, vista, 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 vista. Essa é a minha visão. Professor Nelson? Bem, essa é uma discussão que eu diria, no mínimo, complexa, né? Para não dizer extremamente contraditória. Eu penso o seguinte: em primeiro lugar, há uma dúvida crescente na minha cabeça e na cabeça de muitos de nós sobre o que nós estamos falando, de que desmilitarização nós estamos falando. Em primeiro lugar, é o seguinte: é preciso entender uma coisa: todas as polícias no mundo, sem exceção, elas são em algum grau militarizadas, sejam elas militares ou civis.
não é? Sejam militares ou civis. Para os senhores terem uma ideia, só para citar um exemplo, o caso do Chile. A polícia mais proeminente no Chile são os carabineiros de Chile. E que se você olhar para aquela organização, você não tem dúvida de que ela é militarizada. Entretanto, ela é civil, ela não é militar. Então, nós temos que ter em conta o seguinte, do que nós estamos falando? Estamos falando de uma estética, nós estamos falando de uma condição político-administrativa, ou nós estamos falando do ethos? Nós estamos falando do pensamento, do modo de ver o mundo. Temos que lembrar que a primeira vez que a Constituição Federal Brasileira militariza as polícias é na de 88, a Constituição Cidadã. Não é? Me parece, inclusive, um paradoxo, porque até as constituições anteriores sequer remetiam às polícias militares. Então, a Constituição de 88, como Constituição Cidadã, ela simplesmente militarizou as polícias que nós conhecemos como polícias militares. Então, há que se entender muito claramente do que nós estamos falando. Desmilitar as polícias porque elas são violentas ou elas são violentas porque são militares? Não é? Só para lembrar um caso, o Departamento de Polícia de Los Angeles, por exemplo, foi considerado em dados momentos a polícia mais violenta do mundo. E nunca foram militares, eram polícias civis. Então, acho que nós estamos hoje, na minha opinião, de uma maneira muito equivocada, vinculando a condição de militar das polícias militares brasileiras à violência policial que nós temos ouvido e percebido em várias ocasiões no caso brasileiro. Então, primeiro, eu acho que o debate precisa ser um debate centrado no conceito que nós estamos falando e nos resultados que nós queremos obter. Porque se nós tratarmos os policiais a partir da questão do ethos militar, nós vamos perceber que eles foram inculcados em função de uma determinada situação vivida no país, não é, a perceber o mundo a partir dessa ótica. O que significa dizer que nós temos que desconstruir essa visão, né, desconstruir essa visão e reconstruir uma visão com uma percepção totalmente social, totalmente cidadã. Agora, vejam bem, é preciso ter em conta que, a partir da Constituição de 88, essa foi o grande desafio para as polícias militares brasileiras e, no meu entendimento, apesar de todas as dificuldades, elas estão e continuam em busca disso. As academias de polícia militar no Brasil hoje estão preocupadas de um modo constante, basta ir fazer uma visita, fazer uma visita séria, né, às academias de polícia, para se perceber que há uma preocupação nítida em reverter essa situação, em desconstruir esse pensamento. Agora, nós estamos, e havemos de admitir isso, estamos também inseridos dentro de uma sociedade que é violenta por natureza. A sociedade brasileira é violenta e a história demonstra isso. Então, nós precisamos entender o seguinte, que essa desconstrução da violência como o mecanismo de resolução de conflitos, no caso brasileiro, precisa ser desconstruída não só na cabeça dos policiais militares, mas também dos policiais civis, dos policiais federais e da própria sociedade. Nós precisamos nos tornar uma sociedade pacífica. A partir do momento que nós nos tornarmos uma sociedade pacífica, é muito provável que o produto consequente disso daí serão organizações, inclusive policiais, com a mesma percepção, com a mesma visão de mundo. Então, eu acho que o discurso da desmilitarização no Brasil tem sido um discurso irresponsável, imaturo, sem uma reflexão adequada sobre o tema e numa relação de causa e efeito que, na minha perspectiva, não existe. Deixa eu pegar a deixa Claro. do professor, né? Que ele fala que nós somos uma sociedade violenta. Eu acho que o mundo é violento. Ah, sim. Não é? Agora, nós não fugimos disso, não é do Brasil. Agora, veja bem, por quê? E aí vem o dado maior de essência, que não está exatamente nessa reflexão sobre a desmilitarização ou não da polícia. Porque a polícia é instrumental. O problema no nosso país, você vai começar a mudar esse país se você trabalhar com uma coisa chamada educação. Por quê? Porque a educação vai trazer valores. É o único caminho que traz valores, não tem outro. Claro, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, aí no momento em que você começa o jovem a educar valores de solidariedade, de acolhida, de envolvimento com o próximo, de cidadania, de respeito, né? Na divergência, respeitar a pessoa que se opõe à sua argumentação, mas trazer argumentação sólida, fundamentada. Então, aí sim, nós começamos
a criar algo. Não adianta, no meu estado, sou carioca, não adianta o PP. Eu até sou favorável ao PP, não sei o seu pensamento, professor. Mas ela em si não é um fim. Ela pode entrar com uma ponta de lança. Agora, ela tem que entrar para eliminar o domínio do tráfico, que foi a ausência do Estado, e aí tem que haver essas operações, sim, tem que haver essas operações, sim. Agora, até porque não atacou antes, vamos atacar agora. Depar com isso tem que entrar todo um sistema de ensejar o quê? Cultura, educação, criação de bibliotecas, escolas, horário integral para a garotada. Ocupar culturalmente, vamos chamar assim, culturalmente. E não de outra forma. E não só a polícia pela polícia. Verdade, aí não dá. Então, duas questões que o doutor Fonteles colocou, que eu acho que são essenciais. Primeiro, assim, se você tem uma sociedade educada, qualquer membro dessa sociedade, policial, advogado, engenheiro, médico, terá o conjunto de valores que permeia essa sociedade. Portanto, a relação social que ele vai estabelecer, ou que os indivíduos estabelecerão entre si, terão por base esse conjunto de valores. Certo. Consequentemente, essas relações serão de outra natureza. Não é? O segundo ponto é o caso das UPPs. Né? O senhor tem total razão. Uma das reclamações que se percebe de que o acordo não foi cumprido. E o que é o acordo não ter sido cumprido? É que as UPPs, conceitualmente, poderiam ter produzido um sucesso extremamente importante, mas não está produzindo a contento porque as outras áreas de governo, os outros serviços que deveriam acompanhá-las à consequência, não estão presentes. Então não adianta, a polícia, vejam bem, segurança pública não é um problema de polícia. Nós temos que ter isso muito claro. Segurança pública é um problema de educação, de saúde, de trabalho, de capacidade do Estado em entregar os serviços de maneira equitativa e equilibrada para toda a população. Daí nasce a segurança pública. O serviço policial é um dos serviços apenas que o Estado tem que entregar. E aí volto à questão original. Independente dele ser militarizado ou não, o que importa é o resultado que ele produz lá na frente. Se for um resultado cidadão, essa questão é de só menos importância. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre a desmilitarização das polícias. Bom, doutor Nelson, inicialmente o senhor deu dois exemplos no bloco passado de uma polícia de Los Angeles e também uma polícia no Chile. Agora, esse formato, essa visão de militarismo, aí eu estou falando do Brasil agora, do militarismo, nós não temos talvez ainda essa visão por parte do policial e até mesmo a própria atitude do policial em que ele veio de um período da ditadura, que foi uma polícia repressora. Sem dúvida, e nós temos que reconhecer isso. Mais uma vez, eu trago à luz a Constituição de 88, a Constituição Cidadã. A Constituição de 88, ela nos coloca diante de um dilema, e eu estou falando, nos coloca a sociedade como um todo e as polícias em particular num dilema sensacional, eu diria. Em primeiro lugar, até a Constituição de 88, as polícias brasileiras, principalmente durante o regime de exceção que nós tivemos, elas tinham um papel basicamente voltado para a proteção do Estado. Não é? Então, na verdade, o inimigo mais presente era a própria sociedade. Então, a polícia estava a serviço, não só a polícia, as Forças Armadas, não é? E as polícias estavam a serviço da proteção do Estado. Os atos institucionais todos foram em função dessa proteção, não é? A assunção das polícias militares como reserva das Forças Armadas se deu nesse contexto, não é? E aí, mais uma vez, eu insisto, a questão do ethos militar, estiveram envolvidas nesse processo não só as polícias militares, mas as polícias civis e a Polícia Federal também eram instrumentos das Forças Armadas nesse período e as pessoas precisam tratar dessa questão, insisto, com maturidade. Ora, a Constituição de 88 coloca uma situação genuinamente nova diante do sistema de segurança brasileiro. Vocês agora não são mais responsáveis pela proteção do Estado. Vocês são responsáveis pela proteção do indivíduo e da sua propriedade. Ora, mas a grande pergunta é, filho, agora, como é que eu faço isso? Nunca me ensinaram a fazer isso. Né? Eu preciso aprender isso. E aí entra um processo de desconstrução daquela visão anterior. Eu estava de um lado da trincheira, agora não tem trincheira. Então, quer dizer, a partir daquele momento, as polícias passam pelo menos conceitualmente, a se colocar
como o protetor do cidadão, aquela organização que estava a serviço desse cidadão que, por razões que não é o caso de enumerar aqui, era, enfim, aquele que dirigia, de uma maneira muito conceitual, estou falando, os destinos do que seria o serviço policial. Ora, isso é um dilema sério para instituições que estiveram historicamente de um lado da questão e, de repente, passam para outras. Senhores, nós estamos vivendo 30 anos depois da Constituição, 30 anos é nada num processo de mudança cultural. A desconstrução de um modelo mental é algo que pode levar, às vezes, centenas de anos. Nós estamos buscando, e veja bem, não equivocadamente, temos que fazer isso, mas os resultados possíveis dessa desconstrução, desse modelo mental, é algo que não vai se processar num estalar de dedos. E ele só se processará, na minha modesta opinião, na medida em que nós paremos de enfatizar essa questão como sendo efeito, né? E começamos a nos preocupar com a educação como causa. Né? Veja que perplexidade. A Constituição traz, como o professor colocou bem. Lá está dito o quê? Que as polícias militares são forças, olha a palavra, forças auxiliares do Exército. E reserva. E reserva. Então, veja, o Exército Marinha Aeronáutica tem uma missão fundamental para a democracia, instituições, repito sempre, vitais, fundamentais para a democracia, mas da preservação do Estado. Polícia não. A ideia que é de polícia é realmente essa ideia da polícia da cidadania, a polícia protetiva. Então, por isso é que eu acho que tem que haver essa reforma. Essa expressão tem que sair da Constituição. Está entendendo? E partimos realmente para essa ideia da desmilitarização, no sentido do combate, não. O policial é vital. Não é? Os policiais militares passam a ser policiais da cidadania, todos eles, com seguidos cursos, não é? Enfim, de reciclagem, para que esse jovem, que é uma carreira belíssima, né? Ele venha se imbuir desse espírito. Né? Ele será um guardião. Não o tutor, é diferente. Né? O tutor quer ter a verdade, quer mandar a verdade dele. Não é tutor. Isso é importante que as escolas, as academias, digam. O Exército Marinha Aeronáutica, acabo de dizer que são instituições fundamentais. Agora, ensinam aos jovens, hoje neste país, que em 64 aconteceu uma revolução. Não aconteceu. Aconteceu um golpe de Estado. Os jovens que querem ser policiais militares, eles agora serão policiais civis da cidadania. Não combatentes de arma à mão no dia a dia. Não, se precisar combater, é treinado para isso. Mas é o último caso. Dominou a pessoa. E passa a respeitá-la a partir dali. Não põe atrás de um camburão uma mulher, pelo amor de Deus. Coloque-a no assento. Alguém vá ao lado. São essas pequenas coisas que precisam ser... Agora, isso é a mentalidade, porque enquanto esses jovens estiver ensinado nas academias, não sei, professor, como é ensinado, mas que eles são guerreiros, isso não vai mudar. Professor Nelson, a desmilitarização seria, por exemplo, o fim da polícia militar, ou a unificação, a tão falada e polêmica unificação, ou seria um avanço da civil? Não, na verdade, eu acho que... Bom, em primeiro lugar, vamos ter em conta o seguinte. A polícia, enquanto um grupo social específico, ela é uma manifestação eminentemente social. Okay? Eminentemente social. Certo. Isso significa dizer o seguinte, que cada sociedade detém a polícia que ela própria constrói segundo determinados momentos históricos que vive. Tá, ok? Então, por exemplo, a polícia norte-americana é como é porque tem todo um conjunto histórico, né, que justifica aquela estrutura que eles têm, que é de municípios, condados, estados e federal, tá, ok? Mas, por outro lado, é preciso também entender por que a polícia brasileira é como ela é. E também tem todo um conteúdo histórico que explica isso. Não estou dizendo que justifique, estou dizendo que explica isso daí. Então veja bem, desmilitarizar, quero insistir no que eu comecei falando, a desmilitarização precisa ser claramente percebida. Nós precisamos saber exatamente do que nós estamos tratando. Mais uma vez, insisto, não há polícia no mundo que não sejam estruturadas em alguma medida com base no modelo militar. E a razão aí é simples. A razão é porque o modelo militar de controle é considerado um modelo efetivo para o controle administrativo desse tipo de organização. E tão somente por isso. Muito bem. Então, insisto,
A desmilitarização pela desmilitarização não será a solução. O que eu quero dizer é que nós estamos ouvindo uma argumentação que traz a desmilitarização como a panaceia dos problemas de segurança pública brasileira. Significa dizer o seguinte: Polícia Militar está desmilitarizada hoje, amanhã não tem mais violência policial, amanhã não tem mais crime. Mas isso é uma leviandade. Esse discurso é leviano. O que nós temos que nos preocupar é mudar o modelo mental dos indivíduos que estão envolvidos com a questão da segurança pública no Brasil. E a unificação? Bom, aí unificação. Mais uma vez, insisto, o modelo de polícia num país é aquele modelo que a sociedade, através dos seus representantes, através das diversas instituições do Estado, entendem que seja o modelo mais conveniente. E isso ainda não está pacificado no Brasil. Nós ainda não sabemos bem se a unificação é o modelo adequado, se a permanência de duas instituições, uma de prevenção protetiva e outra investigativa, também é o modelo. O fato é o seguinte, é que essas duas situações, e aí o doutor Fontes me permita discordar, e o debate leva a isso, veja bem, o modelo recorrente no mundo inteiro é o de uma instituição policial, que é responsável tanto pela parte preventiva quanto pela parte investigativa. Esse modelo é um modelo que está presente em praticamente todos os lugares do mundo, não é? E eu, tal como acredito o doutor Fontes, rodei mundo por aí, conheço alguns departamentos de polícia nos 4 continentes, não é? E eu lhe afirmo, todas elas são instituições do Poder Executivo, tá ok? E responsáveis tanto pela prevenção, pela atividade ostensiva, pela atividade de proteção do cidadão, quanto pela atividade investigativa. Eu, particularmente, pessoalmente, discordo de que a área investigativa deveria estar sob a responsabilidade do Ministério Público, porque me parece que, na minha modesta opinião, o Ministério Público não deveria acumular funções operacionais de investigação. A polícia, ela seria membro do Ministério Público, veja, os delegados seriam colegas nossos, não haveria distinção entre procuradores seriam, vamos dizer assim, delegados até. Seria uma coisa, né? A investigação criminal, em que o juiz não tem, sob a condução da investigação, ele não tem poder algum. Ele tem poder em relação a demandas que a pessoa investigada pode fazer para cessar a investigação, para, se estiver preso, conceder uma fiança ou relaxar uma prisão, tarefas próprias de juiz aí. Mas para onde se vai, como se vai, o que se faz na investigação, juiz nenhum nesse país pode dizer como é feito. A coisa fica entre Ministério Público e Polícia. Agora, esse inquérito, veja, você, o telespectador, o professor sabe disso também, isso fica tramitando anos, com ofícios, burocraticamente. Agora, se você tem policiais, Ministério Público, vamos chamar de Ministério Público, né? Teria um nome, né? Na instituição, membros, eles são membros do Ministério Público, né? Ali trabalhando no dia a dia. Olha o ganho enorme que seria aí, professor. Então, eu acho que com isso, com essa visão da investigativa, né? Da investigativa, estar dentro do Ministério, ser membro do Ministério Público, eu acho que ia demorar, mas nós íamos ganhar. Não sei. Doutor Fontes, não, eu respeito a sua posição, acho que é uma inovação interessante para ser refletida, para ser pensada. Eu entendo o seguinte, que essa separação, para mim, me parece saudável. Professor Fontes, muito obrigado pela presença. Não, que eu agradeço. Professor Nelson Gonçalves também, muito obrigado. Eu agradeço o privilégio, presença. principalmente aqui, de debater com uma pessoa, com o doutor Fontes. Né? Tá certo. E olha, lembro que você também pode participar do nosso programa fórum@stf.jus.br. O programa está disponível na internet www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.